Olá e bem-vindos ao Got Shell, o seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Hoje é quarta-feira, dia 12 de julho de 2023. Eu sou o Dino e me acompanham Anderson de Godoy. Olá a todos. Marcelo Pacheco. Olá, pessoal. E como convidado especial hoje recebemos Ricardo Tonini do Senha Segura. Boa tarde, pessoal. Ricardo, seja muito bem-vindo e eu gostaria que tu nos falasse um pouquinho de ti e da Senha Segura. Legal, Dino. Obrigado pelo convite. É interessante, muito bom estar aqui com vocês. Bom, falando um pouquinho de mim, né, eu tenho cerca aí de um pouquinho mais de 23 anos de mercado, né, já comecei lá em 98, 99, peguei o bug do milênio, né, que foi aquele Deus nos acuda que todo mundo conhece bem aqui. E aí fui trilhando minha carreira profissional sempre na área de segurança. Dando um pouco mais desse resumo, né, hoje comecei na área técnica, né, como boa parte aí das pessoas que podem estar ouvindo aí também, né, até chegarem no cargo executivo, um CISO, um CIO, e hoje eu estou como gerente de contas, como account manager do Senha Segura, né. Então, encurtando um pouco a minha história aqui para a gente não delongar, é basicamente isso, e fica o convite aí para o pessoal dar uma olhada no meu LinkedIn aí, me adicionar, fiquem à vontade. Perfeito. Acho que exceto o Anderson aqui, a gente viu, a integração já estava lá resolvendo o bug do milênio. Isso aí é o bug do milênio. Eu lembro que tinha o software da Norton que ia resolver o problema. Isso, que tu instalava lá para fazer a checagem dos Windows, né? Isso aí. Espetáculo. Legal. Então tá, Ricardo, eu gostaria que tu falasse um pouquinho da Senha Segura. A empresa é uma empresa brasileira, qual que é o foco da empresa, como é que surgiu a necessidade, né, da onde que se criou a demanda para o surgimento da Senha Segura e qual é a especialidade que ela faz de melhor. Legal, Dino. Bom, falando um pouco aqui em nome da empresa, né, eu estou um pouco mais de 2 anos e meio, né, como comercial. O Senha Segura é uma empresa brasileira, né, uma empresa nacional, mas com um âmbito aí internacional, presença em Latam, EMEA, APAC, pessoas físicas, né, trabalhando para a gente, fazendo parte do nosso time. Trabalhamos com canais, então mais de 180 revendedores espalhados ao longo do globo, né, e hoje nós já temos a nossa solução rodando efetivamente em mais de 60 países, né, então isso para a gente é super legal, positivo, né, o que demonstra ao longo desses 20 anos de existência do Senha Segura, né, a maturidade ao qual a gente chegou. Bom, o Senha Segura, contando um pouco da história, né, da empresa, faz parte do grupo MT4, né, é uma empresa que tinha um ímpeto mais de desenvolvimento, e até por isso nos tornamos um fabricante de software, e nós tínhamos um cliente, e esse cliente trouxe uma necessidade para a empresa, né, um desafio, que era de acesso, né, de gestão de acesso, e a empresa deu um passo adiante, não só entender a necessidade do cliente, mas também já trilhar um caminho relacionado a essa gestão de acesso privilegiado, né, e nós nascemos junto com essa ideia, com essa maturidade que as empresas estavam buscando em relação a essa tecnologia. Então isso, de uma maneira bem resumida, né, é como que criou, como que nasceu aí a solução do Senha Segura. E nós tornamos aí um fabricante, uma solução de PAN, né? Hoje a nossa plataforma nós chamamos de PAN 360 porque não somente contempla uma solução de PAN embarcado dentro dela, nós temos outros módulos, né, como o módulo para DevSecOps, como o módulo de gestão de elevação de privilégios em estações de trabalho, em ambientes de servidores, ambiente seguro. Nós temos um módulo também que é um diferencial também do Senha Segura, trazendo para essa gestão de certificados digitais, né? Hoje nós
entregamos o ciclo completo do gerenciamento de certificados digitais, seja do modelo A1, seja do modelo A3. Então, esse é um módulo também bastante interessante, bastante procurado pelas empresas, e também o módulo, né, de Zero Trust, né, é o módulo do Domo, que é um módulo voltado para acesso de terceiros, que até bastante com a pandemia aí veio de encontro. Então, dando uma visão geral da plataforma, né, e é uma plataforma que é full stack, né, então o cliente tem um TCO de investimento cerca de 25% a 30% aí mais em conta, né, comparando com outras soluções de mercado, né, a gente tem ali um ambiente totalmente drivado a protocolo, então a nossa solução não requer agente instalado, então você consegue fazer toda a camada de gestão de acesso privilegiado realmente somente através da comunicação, através dos protocolos. Então, uma visão macro, Dino, é isso como que nasceu o Senha Segure e como que nós estamos aportando valor no mercado. Legal. Tu comentaste, então, várias tecnologias ali, eu já estou aqui fazendo nota mental do que eu quero te perguntar, mas eu acho que a primeira e mais urgente seria o que é PAN? Né, porque a gente vê o pessoal que vem do Linux, né, PAN, é o módulo de autenticação plugável, né, do Linux, mas eu acho que o conceito é um pouquinho mais completo e um pouquinho diferente, né? Sim, sim. Quando a gente está falando de PAN, a gente está falando do gerenciamento do acesso privilegiado, né? A gente conversa muito no dia a dia com os clientes, juntamente com vocês. E existe uma mística um pouco relacionada a cofre e PAN, né? O PAN é realmente essa evolução. O cofre, ele é basicamente um repositório ao qual você coloca a sua credencial, a sua senha e você tira. Então tem uma intervenção Sim, manual ali. o cofre fica lá no canto e ele é passivo. Se eu preciso de uma senha, eu vou lá, pergunto para ele qual é a senha, ele me dá a senha e eu uso ela, ou uma credencial, enfim, né? Exatamente, exatamente. Quando a gente está falando de um PAN, o PAN ele passa a ser o detentor dessas credenciais privilegiadas, então ele assume, ele vira o owner, né, e ele tem a responsabilidade de trocar essas credenciais nos dispositivos, ao qual os colaboradores que utilizam essa credencial privilegiada não sabem mais na utilização do dia a dia. Então o PAN faz essa entrega desse acesso privilegiado, né, de forma transparente, entregando toda a questão de governança, auditoria, normativas, gravando essas sessões. Então, basicamente, essa é a principal diferença quando a gente está falando de PAN, né? Eu entregar uma sessão, um proxy RDP, um proxy SSH, uma sessão pronta, logada, para que o colaborador possa trabalhar. Duas coisas nisso que tu falaste, né? Uma, assim, não é só senha, quer dizer, é autorização, ou seja, eu posso, me corrija se eu estiver errado, mas o Senha Seguro, ele vai, por exemplo, tem um usuário que eu quero dar permissão para fazer instalar ou executar alguma ação lá no meu Active Directory, por exemplo. Eu posso temporariamente, pelo Senha Segura, configurar esse aumento de autoridade, digamos, de privilégios nesse Active Directory, e depois que ele terminar o serviço, ele automaticamente... Como é que funciona essa gestão para privilégios? A gestão por privilégio ela está baseada principalmente em grupos, né, e não usuários específicos. Então, quando você entrega, né, então a gente pode fazer integrações aí com AD, né, Active Directory, o sistema diretório LDAP, o Rails, falando com nuvem, né, falamos com o protocolo Samuel, que eu brinco, né, o famoso Samuel, o SAML. E quando a gente fala de entregar essa sessão, eu não vou fazer essa elevação propriamente do usuário, eu vou entregar uma credencial privilegiada para aquela pessoa poder trabalhar. Então, se o Dino precisa, o usuário do Dino precisa acessar um servidor, um fornecedor, se ele precisa acessar, né, o sistema de Active Directory, o servidor, ele tendo um acesso à plataforma do PAN, você pode entregar uma sessão para ele, aquele dispositivo somente, né, fazendo com que toda a gravação daquilo que ele está fazendo naquele ambiente seja auditada, seja gravada realmente. Então você consegue entregar essa sessão. Esse acesso, ele é um console web, já que tu tinha comentado que não tem um agente instalado, ele tem um console de gerenciamento, acredito eu, né?
e tenha um gateway que faz daí essa comunicação entre os protocolos com as aplicações de modo seguro. Não sei se é isso mesmo. Isso, exatamente. O PAN ele passa a ser um centralizador do acesso privilegiado dentro da empresa. Então, quando o seu administrador de infraestrutura, de segurança, ou DBA, as pessoas que detêm uma credencial privilegiada vão acessar, eles não acessam mais diretamente aquele dispositivo. Então, eles têm que acessar a plataforma do PAN, né? E a partir dali, né, como você comentou, a gente entrega essa sessão de duas formas. Então, você acessa a nossa plataforma através de um browser de última geração, então você vai fazer a autenticação do seu usuário e senha integrada a um AD, utilização de MFA, né, o Multifactor Authenticator, conseguimos integrar e provisionar o duplo fator de autenticação para ele ganhar acesso à plataforma. Então, através do browser, ele vai estar lá o acesso de uma maneira muito intuitiva. O Senha Segura é bastante reconhecido pela intuitividade do acesso, a facilidade operacional de utilização da ferramenta. Ele vai poder clicar e acessar o dispositivo que ele precisa. A gente também tem um módulo de Jump Server embarcado dentro da nossa plataforma. Isso ajuda principalmente o cliente no processo de adoção da ferramenta. Então, se aquele analista, aquele colaborador, né, que vai acessar um dispositivo está acostumado a utilizar um RDP, um PUT, um MOBA, um TeraTerm, ele vai poder continuar utilizando da mesma forma. Só que o que acontece? Ele passa a apontar aquele RDP, aquele PUT, aquele SSH, né, para a plataforma do PAN. Então, o meu módulo de Jump Server faz essa ponte realmente para que eu entregue uma sessão privilegiada para aquele colaborador. Então, ou pode ser via navegador, ou pode ser via RDP. Né? E, indiferente dessa sessão, se ela é via browser, se ela é RDP, por exemplo, ela é gravada, ela é auditada. Então tudo que aquele cara vai fazer ali, seja num switch via CLI, via SSH Telnet, ou no RDP, alguma coisa, eu tenho como gravar e assistir depois essa sessão. Gravar e assistir essa sessão. Corretamente, Dino. É legal que ela já protege para ataque de, né? Justamente essa é a intenção dos ataques de insiders, né? Que é que as pessoas que têm o acesso privilegiado utilizar para algo malicioso dentro do ambiente. Com a auditoria ali, até pode fazer, mas vai estar lá gravada aquela informação. E eu acho que também outro ponto que essa gravação é interessante, falando na questão também de conhecimento, né? Às vezes até treinamento, entender como é que se executa determinada ação, daqui a pouco dá para usar terceira. Porque tu vai ter acesso, se tu tem a gravação, tu pode utilizar ela também para questão de aprendizado de como se faz alguma coisa, né? Daqui a pouco um terceiro legal. acessou e configurou o firewall. Eu quero saber como que ele fez isso, como é que ele fez aquela ação. Eu acho que isso é legal. Exatamente, Pacheco. Eu sempre costumo dizer isso também, né? Porque às vezes quando o colaborador fala assim, pô, tô sendo gravado, tô sendo auditado, que queria eu lá na minha época de técnico, eu não ser o dono da minha senha, né? O responsável, né? Hoje a gente tem LGPD aí, a gente tem DPO, a gente tem as pessoas, né? Então isso é importante. Então, quando a gente fala, tá sendo gravada a sessão, é realmente para todo esse respaldo, né, de normativas que a gente tem em legislações. Mas como você bem comentou, não só usar do lado ruim, de você pegar essa gravação, essa sessão, mandar para um lado jurídico, um RH, não, você pode pegar realmente esse procedimento, né, e colocar dentro de um documento, montar um how-to, um documento de disaster recovery, como o Pacheco comentou, treinar um colaborador, alguém que vai fazer uma janela de manutenção não está confortável, quer rever um procedimento. Então você tem N usabilidades voltadas nesse sentido também, né. É interessante porque plataformas de PAN, não é porque hoje eu estou aqui, né, trabalhando num fabricante, mas como pessoa, né, que trabalha no ambiente de segurança já há um bom tempo, eu sempre venho dizendo, né, que plataformas de PAN já viraram commodities, né, assim como o Next Generation Firewall, o Endpoint Security, uma plataforma de PAN, o cliente ele está fadado a ter, ou pelo bem ou pelo mal, né, ou pela dor ou pelo amor, como a gente brinca. Infelizmente a gente tem percebido que tem sido normalmente na dor que, né, o CISO, a pessoa ali, libera uma verba e realmente talvez vê sentido adquirir uma plataforma de PAN. Uma pergunta muito comum também, poxa, quem é que adquire uma plataforma de PAN? Né? Quais são as empresas que adquirem uma plataforma de PAN?
Eu sempre respondo com muita transparência e sinceridade, é aquele cliente que tem maturidade de segurança. Né? Já conversei com empresas que tinham 60, 80 colaboradores e o cara ele veio diretamente porque ele queria uma plataforma de PAN, ele sabia da importância, ele precisava daquilo, assim como eu já conversei com empresas aí, infraestruturas, 1.000 colaboradores gigantescos, e o cara falou, não tenho problema, não tive incidente, eu tenho um cofre aqui e eu vou tocando assim. Então, a resposta é maturidade. Então, aquele que entende, né, a necessidade e a maturidade de uma solução de PAN realmente é importante. O Gartner elegeu por 2 anos consecutivos, não recordo agora os anos, né, como a solução de segurança número 1 a ser adquirida, plataformas de PAN. Né? Não estou falando aqui do fabricante em específico, estamos falando da tecnologia. Isso é bastante relevante. Isso tem um detalhe que até tu tinha comentado antes, a autenticação multifator, né? Isso já existem pesquisas que só tu implementar a autenticação multifator, tu praticamente, mais de 90% dos ataques tu já corta ali, né? Só que assim, um grande problema na adoção de autenticação multifator é a integração com os equipamentos, com sistemas, porque hoje tu tem, sei lá, um switch, tu tem um sistema legado lá em COBOL que não vai autenticar numa base LDAP, que não vai conseguir autenticar no radio, só vai ter autenticação local. E como é que o Senha Segura integra com esses sistemas legados, né? Então eu consigo botar ele no meio do caminho, fazer a autenticação multifator nele e só depois liberar para acessar esse equipamento legado? Isso, só que na verdade quando a gente está falando do multifactor, Gina, a gente está falando do step 1, de eu ingressar dentro da plataforma do PAN. Sim, é direto no acesso ao Senha Segura, antes ainda do cara chegar na rede. Antes do cara chegar na rede. Por quê? Imaginando um sistema legado, né, que o cara tem lá um usuário, por exemplo, um root, um switch, um usuário específico. Que é uma coisa que dificilmente eu vou trocar, né, quem vai administrar uma rede, eu tenho que dar essa senha para fornecedor, eu tenho que dar essa senha para o cara que vai mexer lá, que vai setar a VLAN no switch lá para alguém acessar, enfim, né, essa senha tem que estar com muita gente e eu não posso trocar fácil sem coordenar com todo mundo, né? Isso, exatamente. Então a gente entra em alguns steps, né, de maturidade. A gente está falando de política de acesso. Então, quando a gente pega um exemplo aí, como você comentou, talvez, né, uma recomendação, você criar 2, 3 usuários, né, já que 100 usuários locais, né, tratar o RBAC desses usuários, né, o Rule Based Access Control, do que cada um pode ou não, né, porque a partir do momento, a plataforma do PAN, né, ela vai ser responsável por trocar essas 3 senhas. Então, ninguém vai saber mais qual é essa senha. Então, a partir do momento, né, que o Pacheco acessar a plataforma do PAN através do duplo fator de autenticação, né, considerando que realmente é o Pacheco, e ele pode utilizar um desses 3 usuários daquele switch, daquele, né, de dispositivo legado, a plataforma vai entregar essa sessão pronta para ele, logada com aquela credencial que ele não sabe e não precisa saber. Então, o administrador do Senha Segura só diz, esse usuário agora está nesse grupo que tem a administração do switch. Perfeito. E aí o Pacheco está nesse grupo, ele pode utilizar. Dentro da nossa plataforma, a gente consegue fazer, por exemplo, também fluxos de justificativa e aprovação. Então imagine o seguinte cenário. Poxa, eu tenho um dispositivo desse que é um dispositivo legado, que é um dispositivo de missão crítica dentro da empresa. Né? Além de eu dar o acesso, né, para o Pacheco, por exemplo, aquele dispositivo, eu posso fazer um passo antes. Eu posso falar, olha, nesse dispositivo, mesmo que o grupo do Pacheco, do DIN, as pessoas que têm o privilégio de acessar, eu preciso ter uma aprovação também. Então, você consegue colocar um fluxo de aprovação dentro da ferramenta. E aí eu consigo trabalhar com integrações com ferramentas de ITSM, fazer uma pré-aprovação, se o número de GMUD existe dentro daquela ferramenta. Níveis de, por exemplo, eu preciso de 3 pessoas para aprovar. Para acessar aquele dispositivo, eu preciso que o Dino, que o Pacheco e que o Godoy aprovem a minha solicitação. Ou 2 ou 3. Então você tem níveis de permissão, níveis de possibilidades que você consegue fazer de granularidade de permissão de acesso. Então isso é bastante interessante também. Legal. Isso é bem... eu acredito que... o principal, assim, que o pessoal tá, mas isso vai me dar mais trabalho, né? Quer dizer, eu vou ter...
pelo que tu está falando, na verdade vai diminuir o trabalho, vai facilitar muito a administração e além de deixar, claro, muito mais seguro, né? Porque, que nem tu falaste, quem vai gerenciar as senhas agora dos equipamentos vai ser a senha segura. Então, se tem, tá lá. Né? Não existe outro caminho, né? Que é aquela coisa, não, a minha porta da frente eu botei grade aqui, tá tudo muito seguro, mas daí eu deixo a porta dos fundos aberta porque é mais fácil de entrar quando eu preciso entrar rapidinho. Então... deixa a porta debaixo do tapete, né, para quando eu chegar eu poder pegar e acessar, né? Exatamente, é bem por aí. Você consegue. A partir do momento que você implementa muito bem a plataforma de PAN, né, e não é nenhuma sangria assim, né? Você configura, você não tem que ficar sofrendo alterações dentro dela, né? Você vai sofrer poucas alterações, poucas configurações. E tu vai integrando os equipamentos, os ativos aos poucos, né? Sim, porque a gente tem também dentro da plataforma um módulo de Discover. Então eu consigo, né? Você coloca ali as credenciais privilegiadas, diz para mim qual é a subnet, o endereçamento, então eu faço esse Discover, trago isso para dentro da plataforma, imaginando num deploy inicial. Te dou toda uma visão dos seus dispositivos, né? Dos certificados, se o cliente tiver adquirido módulos de certificados digitais, então trago isso, crio um dashboard, dou toda uma visão. E é interessante porque, às vezes, né, para não dizer muitas vezes, às vezes o cliente, nesse processo de discover, ele acaba descobrindo credenciais privilegiadas dentro do ambiente dele que ele não tinha ideia. Então, essa é a questão que eu ia perguntar, inclusive. E aí, ele consegue, que é um padrão, né, as pessoas configurarem e esquecerem que tem um usuário com poder administrativo para um sistema lá que foi usado uma vez e aquilo foi ficando. E aí você, como é que você sabe? E aí às vezes o cara toma até um susto, fala, poxa, será que, de onde surgiu esse usuário que eu não sabia, que eu não conhecia, que eu não tinha? Então traz uma maturidade, né, até para ele poder conhecer melhor, tirar uma foto ali no dia zero. E esse módulo, né, essa feature, na verdade, que está embarcada dentro da plataforma, ela é uma feature que ela é constante, não é só no momento de deploy, né? Então ela roda ali, você provisiona ela para rodar diariamente, e, enfim, tem todo um processo técnico de configuração, mas imagina, poxa, alguém subiu um servidor novo dentro de uma DMZ lá de servidores, não foi provisionada aquela máquina dentro do PAN, ou o cara criou uma credencial nova, privilegiada lá dentro do domain admins lá. Então, a própria Discover consegue identificar isso, gerar um alerta, e aí quando a gente fala em alerta, você pode mandar isso para um e-mail, para um syslog, para um CIEM, e quando eu falo de CIEM é interessante porque o Senha Segura a gente não trabalha com conectores quando eu falo de CIEM, né? Então hoje eu integro com qualquer plataforma de CIEM. O cliente tendo um CIEM ou atual ou futuramente adquirir, isso também é interessante, porque eu envio o log no formato padrão de CIEM de mercado, que aí qualquer ferramenta de CIEM consegue receber aquilo ali, né, analisar e gerar seus alertas e incidentes. Então, você consegue trabalhar dessa forma também e desenrolar mais camadas de segurança aí, nesse sentido. Legal. Tu comentaste dos certificados, eu tenho bastante curiosidade a respeito disso, porque o que acontece? Hoje, anos atrás, eu conseguia, vários anos atrás, eu conseguia gerar um certificado para muitos anos, né? Uhum. Acho que, se não me engano, 5 até mais anos, depois baixou para 3, agora vai baixar para 1, né? E a tendência é cada vez menos diminuir a validade máxima dos certificados de PKI, ou seja, de um site ou alguma coisa. Às vezes eu tenho um certificado wildcard para os meus servidores, para o meu cluster Kubernetes, enfim. E toda vez, quando está chegando próximo, ou pior, né, quando a gente não se dá conta e passa do tempo, tem que passar todos os equipamentos que tem aquele certificado, e às vezes o procedimento é manual e cada um é bem complicado, e, né, uma planilha lá, isso aqui vai vencer, né, toda essa coisa. Como é que o Senha Segura faz isso? Ele automatiza isso? Ele ajuda na gestão? Exatamente. Então, assim, quando a gente está falando do módulo de gestão de certificados, como eu comentei, né, certificados do modelo A1, do modelo A3. Então, eu consigo, através do Discover, né, descobrir onde estão os certificados dentro da infraestrutura
né? Trazer isso para uma rápida visão também, criar um dashboard dentro do módulo de gerenciamento de certificados, e lá eu consigo dizer, né, qual é a criptografia, qual que é o algoritmo, quem que é o dono, qual que é o sistema, você consegue separar isso, segmentar, né, qual que é a CA, se é uma CA interna, se é uma CA externa, né, eu não sou Que é uma interessante unidade. para certificados internos de Então, você Firewall, tem, por exemplo. sim, às vezes você tem um certificado que você gera numa CA Microsoft sua para alguma aplicação interna ou para um Firewall, enfim. E certificados externos, né? Poxa, eu tenho um portal, eu tenho um website, eu tenho um e-commerce, enfim, tem N aplicações, então, tanto CA interno ou externo, eu consigo dizer qual que aquele certificado pertence. Então, através desse módulo, de dar toda essa visão, quando expira, né? Como você comentou, Dino, pô, às vezes a gente recebe, às vezes, relatos aí, quando o cliente entra em contato, porque assim, poxa, parou tudo de funcionar, não está vendendo, o que aconteceu quando o cara foi ver lá o certificado que estava expirado? E aí o cara perdeu um dinheirinho aí, porque, pô, ninguém viu qual era a data disso, quem que era o responsável, né? Quem Sem que é o contar dono? a reputação, né? Quem que é o dono disso? Aí fica aquela bola dividida, é TI, é infra, é segurança, e dependendo da empresa, é TI, né, tudo uma coisa só, aí até você, cara, não vamos achar o culpado, vamos achar a solução, né, então, Uhum. eu consigo criar essa visão, então, poxa, falta 30 dias para vencer, então, poxa, crio alertas, manda lá um e-mail para a pessoa responsável, para uma área responsável, deu 15 dias, manda um outro e-mail, faz um escalonamento, mas mais do que isso, você pode parametrizar a ferramenta, né, de forma manual para você ir lá e fazer o request naquela CA, né, interna ou externa, e deployar aquele certificado também. Então, tanto manualmente, através da ferramenta, ou automaticamente. Você pode configurar lá, deu 30 dias, vai lá e faz uma request na minha CA interna, ou na CA externa. A gente só não faz o processo de payment, obviamente, né, mas Claro. o processo do pagamento da unidade de certificado externa sendo feito, eu consigo pegar esse certificado e fazer o deploy automaticamente lá num Apache, num IS, num Big APF5, num Citrix NetScaler, enfim, alguns dispositivos aí que a gente já suporta. Não vou ficar falando todos eles aqui, mas o que é Mas interessante, isso é então, através de API, macros, como é que funciona esse deploy? conectividade. A gente precisa ter a conectividade para poder conectar, não utilizamos agente, então a gente faz isso de forma transparente mesmo. Tá? Uhum. Aí E pra gente. existe alguma maneira, ou no roadmap, para ele funcionar? Um exemplo é o protocolo ACME, né? Que é o todo mundo conhece aí pelo Let's Encrypt, né? Ou seja, de ele receber uma requisição de atualização do certificado, existe alguma coisa planejada nesse sentido? Para ele receber uma requisição, Isso, ele funcionar como uma CA, né? não, Tá. Não. tá? Não é o intuito da gente ser uma CA, não é, tá? Então é Tá, realmente a gente entendi. gerenciar o certificado. Tá? Então eu consigo tanto gerenciar esse certificado, né? Trazer para dentro, posso entregar esse certificado para alguém baixar de dentro da minha plataforma, ir lá no modelo tradicional, ir lá na máquina instalar um certificado, né? Posso pegar um certificado, né? Instalar lá no navegador do cara do jurídico, né? Que utiliza aquele certificado também para acessar algum portal. Então, eu consigo fazer essa Então gestão aí. tem integração com bastante coisa. Então, tu me comentasse do F5, de Apache, servidor Windows, até a estação de trabalho nos próprios browsers. Isso, quando a gente fala desses certificados, né, do eCPF, por exemplo, que muitas empresas também têm, então eu consigo pegar esse certificado também e deployar lá no navegador lá da pessoa, né, então de forma automática também, para que isso não seja um problema. Legal. Isso é extremamente útil. Sim. E eu estava conversando com o pessoal e eles estavam me comentando que também tem soluções para desenvolvedores, né? E tu comentaste antes também de DevOps. Como é que funciona essa gestão de credenciais e de acessos para o código, né? Ou seja, como é que eu uso senha segura, o programador vai usar o senha segura para desenvolver uma aplicação e torná-la segura, tanto no código quanto no banco de dados, o que vocês oferecem nesse sentido?
Quando a gente está falando do módulo de DevSecOps, né, do nosso módulo DSM, e eu não sou um especialista, tá, Dino? A gente precisa trazer os caras para esse mundo que é um mundo realmente que os caras falam coisas aí que eu não é muito do meu dia a dia. Mas basicamente eu não trabalho atuando no código. Então, quando a gente fala do módulo de desenvolvimento, a gente está falando para aquela empresa que tem realmente uma estrutura de DevOps. Então, se a empresa tem ali uma estrutura de desenvolvimento, está desenvolvendo, por exemplo, em uma nuvem, um ambiente Kubernetes, um ambiente GitHub, para esse caso eu tenho um plugin, né, um plugin chama Runbelt, mas eu integro com esses portais para fazer toda essa camada de subir essas aplicações, de tratar essas credenciais, tirando isso da mão do time de desenvolvimento, esse privilégio administrativo que boa parte deles tem. Então, quando a gente fala do módulo de DSM, esse é um mundo realmente à parte, e o interessante é que nós temos alguns clientes grandes, né, e um específico que ajudou bastante na construção da plataforma, fazendo entre aspas aqui, a gente vai falar disso, né, dos clientes que nos ajudam. Inclusive, hoje boa parte dessa estrutura de desenvolvimento, né, o desenvolvedor ele não tem um acesso direto com o appliance do PAN. Né, eu preciso acessar o browser, eu preciso fazer um RDP. Não, tem toda uma camada de API já pronta para o time de desenvolvimento realmente utilizar no dia a dia com camada de segurança. Tá? Então aí esse realmente é um mundo à parte, bem deep dive para a gente poder abordar aí talvez numa segunda sessão. Outra Legal. coisa, até falando de desenvolvimento, ele também trabalha na questão de códigos, aqueles que têm, eu tenho lá o usuário, senha e acesso a um banco de dados dentro do Hardcode. próprio, isso, hardcode. Ele também consegue trabalhar nesse nível também, né? Sim, consegue. Para esse caso, Pacheco, é legal porque eu não preciso do módulo do DSM. Dentro Sim. do próprio módulo do PAN, eu tenho uma feature que é o App-to-App, né? Essa feature é exatamente para trabalhar esse primeiro passo da camada de desenvolvimento, por assim dizer. Porque às vezes a empresa tem aplicações legadas, né, que a gente chama hardcode, desenvolvido dentro de casa, a pessoa chumbou a senha dentro do código, usa arquivos fixos de configuração ali, né, chumbado. Então, esse módulo faz esse primeiro passo, né, que é realmente fazer esse man the middle para essa aplicação que, poxa, você não consegue mais reescrever, recopilar o código, e é uma aplicação essencial rodando dentro da empresa. A gente costuma dar aquele exemplo bem simples, né? Toda vez que o cara troca a senha do banco de dados, a aplicação para de funcionar. Então, esse módulo do App-to-App realmente ajuda nessa camada. Então, eu faço esse interfaceamento. Então, aquele código, né, aquela aplicação que vai pedir aquela senha legada, né, eu vou entregar para ele de forma segura uma senha que é a senha atualizada do banco, né, colocando essa camada de segurança aí. Ou até mesmo aplicações que você esteja desenvolvendo numa camada mais simples, que eu preciso simplesmente fazer um get, né, via API de uma secret. Pô, eu tenho uma aplicação que eu preciso ir lá em tempo real e fazer uma chamada no PAN para pegar a credencial de acesso ao banco. Então, preciso fazer uma chamada via API, eu tenho esse módulo também, que faz essa feature que faz parte do PAN. Então, a gente nem precisa falar ainda do DSM quando a gente está falando em alguns cenários, algumas situações. Outro ponto, até acho que nós estava também comentando antes, que hoje tem, que eu acho que é uma dificuldade em algumas empresas, ainda tem muita aplicação de desktop lá que o cara tem que rodar com privilégios de administrador, né? Eu sei que no Senha Segura também tem como atender essa demanda, né? Ou seja, aquele sistema do governo, normalmente eram sistemas do governo que o cara só rodava, feito lá em Delphi, que tinha que Delphi é rodar novo, hein? como, isso, tinha que rodar como administrador, né? Então isso também dá para trabalhar junto com a solução do Dá Senha. também. A gente tem um módulo também, né? Estou falando de outros módulos aqui, para você ver, né? Deixou de ser só PAN, né? Então a gente tem um módulo que o mercado chama de PDM, nosso produto chama Senha Segura Go, né? Go Endpoint Manager. Esse é o meu único produto que requer um agente instalado. Né? Aí também não tem segredo, né?
para eu fazer a elevação de privilégio na estação local, eu preciso ter um agente. Então, basicamente, é exatamente isso, tá, Pacheco? Instala esse agente, entenda as aplicações que estão rodando, né, dentro da máquina, do notebook, da estação, ou até mesmo em servidor, se for o caso. E aí configura uma política. Eu falo, poxa, o Godoy, ele é o cara lá do RH, do financeiro, que eu precisei liberar aquela aplicação do governo. E só por causa disso ele tem o privilégio de administrador local. Então qual que é o risco aí? Total, né? Ele pode instalar, desinstalar, se ele clicar num link, num phishing, num ransom, ele vai ter o privilégio de execução, né? E aí a infecção pode começar e proliferar. Então, quando a gente está falando do Senha Segura Go, é exatamente isso. Então, eu vou lá, instalo esse agente, entendo as aplicações que estão rodando na máquina dele e configuro a política. Falo, poxa, o Godoy ele pode executar ali aquela aplicação do governo e ele pode também, porventura, configurar a interface de rede do Windows, né? Tão simples, você precisa também ter esse privilégio de administrador local. Ou aplicações como AutoCAD, Visual Studio, né? Visual Studio para o time de desenvolvimento, o cara precisa ter o privilégio de administrador local. Então, dito isso, eu instalo o agente, crio essa política e falo, poxa, o Godoy ele pode executar aquela aplicação lá do governo e pode executar o AutoCAD, por exemplo. Vou lá e tiro ele como administrador local da máquina dele. Então, a partir desse momento, eu mitiguei aí pelo menos, né, 50% do risco de segurança, brincando, né? Ele não vai conseguir mais instalar nada, colocando essa maturidade. Então, quando ele for executar somente aquela aplicação que você definiu que ele pode, então o Senha Segura Go faz a elevação do privilégio daquela aplicação, né, daquela aplicação do governo, do AutoCAD, por exemplo, permitindo que ele execute somente aquela aplicação de forma administrativa. Então, ele não vai saber qual é a senha e você pode definir até credenciais diferentes administrativas para serem executadas com determinadas aplicações. E eu consigo ir dar um passo ainda. Então, por exemplo, poxa, eu posso gravar a tela do que ele está fazendo, né? Imagina o seguinte, toda vez que o Godoy for executar lá o software do governo, começa a gravar a tela do que ele está fazendo na máquina dele. Ele fechou aquela aplicação do governo, eu paro de gravar o que ele está fazendo. E essa gravação ela é enviada para a plataforma do PAN, que está integrado, como eu comentei, é uma plataforma integrada e eu tenho todas aquelas sessões das gravações daquela sessão do Godoy naquela tela. Legal até para auditoria investigação. Isso, Sim. Auditoria financeira, investigação, forense, essas coisas assim. Sim, isso ajuda bastante. Então, ele é modular, né? Então tu pode criar política para tudo dentro do ambiente que ele possa executar. E só no momento que ele for executar aquela ação que ele recebe a elevação. Depois exatamente. Ele continua como usuário comum. Como um usuário normal. O usuário normal dele. Para o usuário é transparente. 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 Só precisa lá executar dentro do Senha Segura Go, né? Porque é da onde ele vai chamar, mas é transparente para ele. Clique normal da aplicação e vai executar. Uma outra questão que aí falando um pouco, se fala tanto em inteligência artificial, agora, ele consegue também ter um nível de analisar comportamento de usuário, alguma coisa assim, ter algo nesse sentido, conseguir se me alertar, assim, ó, por exemplo, o Dino Fora do padrão. saiu do padrão dele. O padrão dele é acessar o servidor todo dia da 1 até as 3. Aí de repente às 3 da manhã aparece lá o Dino. Sim, a gente tem um noob embarcado dentro da plataforma, né? A gente não tem uma IA propriamente dito, mas a gente consegue fazer essa correlação, essa análise comportamental, né? E gerar toda essa rastreabilidade, esses alertas comportamental. Eu consigo também ter um whitelist, por exemplo, né? Eu posso definir que comandos não podem ser aplicados, né? Em determinado dispositivo e você configura também criticidade para aqueles comandos, né? Você põe um peso, um score. Então você pode dizer, ninguém pode dar um reboot, um restart, um PSWD, né? E você define esse nível de criticidade e comandos por grupos de usuários, grupos de dispositivos, e aí você pode gerar alertas também. Poxa, o cara gerou um PSWD, um comando que eu defini que é crítico e que não é para aplicar. O que eu faço? Posso auditar, posso bloquear, posso desconectar a sessão dele, mandar um alerta, gerar um incidente e tratar tudo isso aí. Além disso ser contabilizado dessa parte da inteligência aí, da análise comportamental também.
Uma coisa, agora tu comentaste também da visibilidade, que eu acho que é uma coisa muito legal, né? Eu tenho como, por exemplo, todo mês eu vou emitir um relatório de todo mundo que tem acesso de administrador no meu servidor do domínio, né? E esse cara precisa ter esse acesso, né? E poder auditar isso, né? Dentro da rede, eu acho que é uma das coisas mais aliado à parte descoberta, né? Que tu tinhas comentado. Uhum. É uma das coisas mais legais de visibilidade e para o cara poder tomar ação, né, no negócio. Sim, imagina, você deu um acesso privilegiado e ele não fez uso daquele acesso durante 30 dias, por exemplo. Será que realmente ele precisa ter aquele tipo de acesso? Eu tenho como... Você consegue gerar um relatório, ter esse tipo de informação e falar, poxa, eu consigo fazer um benchmark de segurança melhor dentro da minha empresa e fazendo um TAN e ajustando esse tipo de configuração dentro da plataforma. Então, isso é bastante interessante. Eu queria só, talvez, ver das questões dos ataques ali. Acredito eu que o mais comum seja o roubo de credenciais, né, mas de um usuário, e em conjunto com o erro de configuração, que é quando talvez o cara não tenha habilitado um multifator de autenticação, alguma coisa assim, né. Ele tem alguma proteção, por exemplo, brute force, algumas coisas assim, já para parte de acesso? Como é que tem? Dentro da plataforma, Isso, sim, a gente tem camada de segurança, de configuração de acesso dentro dele, para evitar esse tipo de camada de ataque. É legal que você comentou em relação à camada de ataque, né? Voltando para esse lado do dia a dia, roubo de credencial, né? O cara que faz o ataque de engenharia social e quer pegar a sua credencial, quer pegar seu WhatsApp, quer pegar sua senha do banco. Quando a gente traz isso para a empresa, é o mesmo cenário, né? Um ataque de ransomware, que quer pegar uma credencial, ou o cara que quer pegar uma credencial privilegiada para fazer um ataque ali silencioso e ele deixa alguma coisa rodando durante o tempo, que é o pior dos cenários, né? O cara tá ali sendo atacado e ele não sabe que está acontecendo dentro da empresa. Então, é bastante interessante quando a gente está falando de camada de ataque. É o principal do que a gente tem visto aí, é o roubo de credenciais privilegiadas. Eu não sei se cabe aqui, mas existe alguma integração com FIDO2 ou WebAuthn para autenticação autenticações modernas? Agora até o Google está criando uma nova, está começando a implantar, na verdade, né? Chaves de hardware, né, com celular. Eu não tenho nada aqui de cabeça, Dino, mas eu sei que a gente tem bastante coisa em roadmap, inclusive, né, voltando um pouquinho que eu fiz um entre aspas lá dos nossos clientes. Os nossos clientes acabam sendo um dos grandes incentivadores. Então, como você está comentando aí, é uma necessidade de FIDO 2, enfim, a gente vem se modernizando e vem atualizando. Então, às vezes o cliente tem uma necessidade muito específica, muito particular, e cada rede tem a sua particularidade. Não existe, né, em clientes que têm a mesma rede, vocês conhecem melhor do que eu. E o cliente traz essa demanda para a gente. Então, esse é um dos diferenciais também do Senha Segura, né? Traz para a gente, se isso fizer sentido, dentro do contexto da plataforma do PAN, da camada de segurança, a gente vai desenvolver isso para o cliente. E o interessante é que sem custo, né? Quando você vai para qualquer outra, aí o cara vai te cobrar um desenvolvimento. A gente não. Se isso fizer sentido, a gente vai botar isso numa esteira de desenvolvimento, num tempo apropriado para que isso ocorra, mas a gente vai desenvolver isso para o cliente. Né? E o cliente gosta muito disso. Então, não só ele recebe aquela melhoria, aquela necessidade que ele tinha, como todo o cliente da base. Né? Isso é bem legal, né? Porque o cliente acaba virando um sponsor da nossa solução. Então, não só de melhorias, como também quando ele sai de uma empresa e vai para outra, ele sempre leva a bandeira do Senha Segura junto. Isso é bastante interessante, bem legal de ver e acompanhar no mercado. Isso é um diferencial muito grande que a Senha Segura tem, que todo mundo que trabalha com TI, principalmente, a gente vai lidar com player,
gigante ali, com uma IBM, com uma Microsoft, eu tenho uma funcionalidade, eu não tenho nem para quem ligar, eu não tenho nem como requisitar, às vezes, uma funcionalidade, eles que vão decidir lá se vão fazer ou não. E ter essa oportunidade do próprio cliente solicitar uma funcionalidade, eu tenho uma demanda e assim a Segura ouvir e avaliar essa situação e implementar essa proximidade, isso é uma vantagem muito grande perante aos outros players, né? Eu acho que, assim, longe de falar mal do concorrente, o concorrente está aí e trabalha muito bem. É uma também, característica, né? Mas acho que essa característica é essencial do Senha Segura, porque nós nascemos assim, escutando o cliente, desenvolvendo alguma coisa que foi solicitada e pensando no ambiente macro e futuro, né? De uma plataforma de PAN voltado para realmente esse cenário. Por que agora nós não escutaríamos os nossos clientes? Então, estarmos muito próximo dos nossos clientes, acho que é o principal diferencial do Senha Segura. Ouvirmos isso, porque eu brinco, né? Assim, dor de barriga não dá só uma vez, problema ninguém só tem um, né? Então, assim, cara, a gente tem que estar junto com o cliente. Pô, estamos com um problema? Vamos lá, vamos abraçar e vamos tentar resolver o cenário. Fazendo até um gancho, a gente, há 2 semanas atrás, aí, a gente recebeu agora a nota de 5.5, né? 5 de 5 total aí do Peer Insights do Gartner. Que é bastante interessante, motivo de bastante orgulho aqui para mim, para a gente, porque o Peer Insights, né, acho que é o único relatório público do Gartner que não é pago, que é uma pesquisa que ele faz ali com o cliente, detentor da solução. Então, poxa, o cliente está fazendo um projeto de Firewall, de EDR, de CIEM, ele consegue pesquisar ali o que cada cliente está falando da sua solução. Então, o Senha Segura atingiu aí a nota de 5, máxima do total de 5. Isso para a gente aqui remete muito nisso que a gente está conversando aqui agora, Dino, que é estarmos próximo do cliente, né? A dor de barriga não dá só uma vez. Então, o quanto a gente pode apoiar, participar e tá junto, né? A 4 mãos, a 6 mãos, junto com vocês também, com nossas revendas, é o diferencial. Poxa, que legal. Isso eu acho muito interessante. Então tá, pessoal, eu queria agradecer muito ao Ricardo ter disposto, né, ter liberado o tempo dele aqui para conversar um pouco com a gente, ensinar um pouco para a gente da Senha Segura e assuntos muito interessantes. Eu, no futuro, espero que hajam outras oportunidades de a gente conversar e aprofundar mais esses assuntos aí. Mas muito obrigado, Ricardo, e eu espero que tu voltes aí. Eu que agradeço, Dino, Pacheco, Godoy, agradeço aí o convite. E, por favor, precisar de Senha Segura, não esqueça, contate a IntegraSul aí. Muito obrigado pelo jabá. Foi espontâneo. Sim, com certeza. Legal. Então tá. Pessoal, por hoje é só. Nos sigam no @got_shell no Instagram e no Twitter ou pelo e-mail got_shell@integrasul.com.br. Abraços e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Abraço. Até a próxima.